Olá, você que nos acompanha nesse momento. Eu falo aqui da Igreja Matriz Senhor Bom Jesus em Rebouças. Hoje ao meu lado, é com grande alegria que eu recebo aqui a irmã Eliane Reitz, que está comemorando seus 25 anos de vida religiosa. Irmã, seja bem-vinda. Olá, Cleiton. Olá a todos que nos acompanham, nos assistem, nos ouvem. É uma grande alegria para nós, né, estarmos nesse ano jubilar, completando esses 25 anos de vida religiosa, de doação a Deus e também à igreja. Certo. Bom, irmã, antes de iniciarmos falando sobre a sua trajetória na vida religiosa, para quem não a conhece, quem é a irmã Eliane Reitz, sua família, enfim? Então, meus pais, o meu pai Blásio, a mãe Flávia, nós somos em 5 irmãos, eu sou a mais velha. Depois de mim vem o padre Sidney, que também a grande maioria das pessoas conhece. Depois temos o Claudinei, o Claudemir e a caçula Josiane. Certo. Ou seja, Essa é a minha família. é uma família religiosa. Sim, Né? graças a Deus. Pois é, irmã. E como é que surgiu, ou melhor, quando é que surgiu a sua vocação? Isso há 25 anos atrás, né? Como é que você recebeu aquele chamado? Porque é uma experiência única de pessoa para pessoa. Sim, sim. Cada um é uma história diferente, né? Que Deus ele vai chamando de diversos modos. Ele é tão dinâmico e tão imprevisível do jeito que ele nos chama, né? Para cada vocação. Mas eu não posso dizer, ó, foi tal dia, tal hora que Deus me chamou, eu senti o chamado. A mãe sempre fala que eu, desde muito pequena, eu já queria, sempre eu falava de ser irmã. Que sempre aqui na igreja a gente via as irmãs, o trabalho delas nas pastorais. Então a gente acompanhava esse trabalho delas, via o jeito que elas trabalhavam e aquilo foi me encantando. E daí devagarinho eu fui conversando com as irmãs, fazendo discernimento e devagarinho a vocação foi florescendo, fui vendo que era isso mesmo que eu queria para a minha vida. Pois é. Até que você rapidamente relatasse para nós, que as pessoas não têm esse conhecimento, a grande maioria, como é que é esse passo a passo até fazer os seus votos. Quanto Sim. tempo fica na... Nós, hoje, já é um pouquinho diferente do que no nosso tempo, né? Há 25 Sim. anos atrás, naquele tempo eu entrei, terminei de fazer o fundamental mesmo, terminei já estando dentro do colégio. O segundo grau todo eu fiz estando já no colégio. Hoje em dia já as meninas geralmente terminam o segundo grau e aí elas ingressam na congregação. Quando ingressa na congregação, o primeiro passo, às vezes, depende de cada uma e a experiência que quer fazer. Então, às vezes, fica 1 ano, meio ano. No aspirantado, a gente chama. O aspirantado é como eu estou aspirando alguma coisa. Eu não sei direito ainda o que eu quero, mas eu aspiro algo para a minha vida. Então, é esse tempo de discernimento. O postulantado já é um momento de mais estudo, mais reflexão sobre a congregação, né, um estudo mais aprofundado. Depois o postulantado, que geralmente é meio ano. Aí nós temos o noviciado. O noviciado são 2 anos. Nesse noviciado nós temos o primeiro ano que nós chamamos de canônico, que é o ano em que a gente não sai praticamente da casa provincial, a formação é lá, só dentro de casa, a gente sai, claro, para missa, ou se precisar para um médico, alguma coisa sai. Senão, é um ano canônico, a gente não visita a família nesse ano. É uma quase clausura. Exato. É uma clausura. Exato. Nesse ano a gente fica, realmente para você decidir se você quer isso para a tua vida ou não. É como o tempo do noivado antes do casamento, que é um tempo de maior reflexão, de você pensar realmente se você quer se casar com aquela pessoa. A mesma coisa nós como noviços, então é o tempo que a gente vai discernindo e vendo se é realmente isso que a gente quer para a vida da gente. Já no segundo ano do noviciado, então, é um pouquinho mais aberto, vamos dizer assim, a gente já participa de encontros com outras congregações, a gente faz estágio nas casas religiosas, nas nossas casas, vários trabalhos que as irmãs exercem, então a gente vai
fazendo algumas experiências para ver também com qual trabalho a gente se adapta ou que a gente tem mais afinidade. Bem, uma vez passado toda essa sua trajetória, quantas cidades você já esteve, irmã, atuando, trabalhando? Então, eu morei, quando eu saí do noviciado, então só para terminar a etapa de formação ali, terminou o segundo ano do noviciado, a gente faz os primeiros votos, e é a partir dali que então a gente conta os anos de vida religiosa. Então eu, por isso, os 25 anos, que em 99 eu fiz os primeiros votos. Votos esses que são de pobreza, obediência e castidade, que a gente promete a Deus que a gente vai viver de acordo com esses votos. Aí as cidades que eu passei, vamos ver se eu lembro na ordem. A primeira cidade que eu fui depois que eu fiz os votos foi Ponta Grossa, fiquei 2 anos em Ponta Grossa. Depois de Ponta Grossa eu fui para Orleans, que é uma região metropolitana ali de Curitiba, fiquei 1 ano ali. Depois fui para Curitiba de novo, para casa provincial, ali fiquei mais 2 anos. Dali eu fui para Campo Largo, mais 2 anos. De Campo Largo eu fui transferida para a Cidade Ocidental, em Goiás. Lá eu fiquei 6 anos. E foi um tempinho... difícil a adaptação, Difícil, porque lá o clima é totalmente diferente do nosso. Claro, hoje em dia já está mais ou menos igual, mas naquele tempo, sei que o primeiro ano eu achei que não ia sobreviver. Era difícil, assim, a questão da temperatura, o clima, tudo muito seco, então eu sofri um pouco, mas sobrevivi, estou aqui. E agora está onde? E aí de lá então, eu voltei para Ponta Grossa de novo. De Ponta Grossa eu fui para Palmeira. Palmeira eu fiquei 6 anos no lar de idosas. Foi uma experiência assim totalmente diferente de tudo que eu já tinha vivido. De lá eu fui para Bituruna, onde eu estou atualmente. Então não está tão longe assim. Não. E é a primeira vez que eu trabalho na nossa diocese. Sim. Até então não tinha trabalhado na diocese não da Vitória, e agora eu tive esse privilégio então. Tudo bem, só quero ressaltar aqui que a irmã Eliane Reis, ela pertence à congregação, até anotei porque o nome é bastante extenso para não cometer nenhuma gafe aqui, a congregação das irmãs franciscanas da Sagrada Família de Maria. Isso, correto, né, irmã? Isso. Bom, irmã, mas ao longo desses 25 anos, eu sei que é difícil elencar tudo, mas sempre é aquilo que fica na sua memória, né? Sim. Quais foram aqueles momentos aí mais significativos ou mais desafiadores para você nessa sua jornada religiosa? Bem, as duas coisas, elas existem muito na nossa vida. Os desafios são grandes, os momentos significativos também, existem muitos momentos bons na vida da gente que a gente leva para o resto da vida da gente. Principalmente a questão da acolhida das pessoas nos lugares que a gente chega, mas o maior desafio está justamente nesse desapegar-se do lugar onde você estava para o lugar que você vai, porque quase sempre a realidade é totalmente diferente de um lugar para o outro. Até a gente se adaptar às pessoas, à comunidade, tudo isso é um desafio bem grande. Então, a questão das transferências é um desafio grande que a gente tem, mas ao mesmo tempo que é um desafio, ele nos ajuda a crescer, porque acaba que você não tem como se apegar somente a um lugar. Igual as famílias, se estabelecem numa cidade e ali elas ficam, geralmente. E nós não temos um tempo certo de quanto tempo vamos ficar num lugar, no outro, depende da necessidade que a congregação tem da gente. Pois é, mas irmã Eliane, como é que vou colocar assim, porque é uma vida monástica, a sua vida, a vida é oração e trabalho, né? É isso, na verdade. Mas como é que podemos colocar assim, entre aspas, essa vida monástica influenciou assim, na sua perspectiva de mundo? Bem, isso daí, eu vejo assim, a vida religiosa, nossa, é um ato de fé que a gente tem e uma entrega total, porque a gente não sabe o que nos aguarda. E a gente vai se moldando com as situações que a vida vai nos colocando. Então, e com a fé que a gente cultiva todo dia, através da oração, da espiritualidade, tudo isso vai nos ajudando a nos tornar pessoas melhores, a ser capazes de, onde nós estivermos,
ajudar as pessoas que estão ali à nossa frente. Né? Certo. Então, acho que isso é o que assim nos ajuda e vai nos moldando, né? É perceber a realidade e a necessidade que as pessoas têm de alguém que ajude, que às vezes somente ouça, mas é necessário ter essas pessoas no mundo de hoje. Certo, eu lembrando um pouquinho na inicial, você fazendo sua narrativa por onde você passou, né? Sim, sim. É, de toda essa sua experiência na vida religiosa até aqui, até o momento, sempre tem aquele momento marcante, mas de todos os seus trabalhos, até recentemente você falou que trabalhou num lar de idosos, Sim, né? sim. Qual que é aquele, não digo que mais lhe envolveu, mas que chamou mais a sua atenção? Então, é justamente eu agora quando eu olho a minha história, claro que todo o trabalho, porque nos outros lugares que eu passei, quase todos eles era pastoral, né? Trabalhando na catequese, liturgia, Sim. essas coisas assim. Também um tempo em escola, mas o que mais assim me marcou mesmo foi esse lar das idosas que nós temos em Palmeira. Então são pessoas que estão ali, eu sempre digo, foi a minha maior escola durante esses 25 anos. Porque ali você aprende o que é realmente uma doação sem esperar nada em troca. Sim. Porque aquelas pessoas que estão ali, elas não vão ter um dinheiro para te pagar ou alguma coisa para te dar, a não ser o sorriso que elas têm, a gratidão que elas sentem pelo trabalho que a gente faz por elas. Né? E o carinho que a gente dá para elas também. Porque não é só questão, trabalho por trabalho num lar de idosos, qualquer um pode fazer, mas quando a gente se entrega realmente a esse trabalho e vê naquela pessoa, às vezes ali acamada, sem poder dizer uma palavra, mas só com o olhar ela te olha e você sente aquele carinho do próprio Deus com a gente, porque as pessoas acabam que elas não têm como te retribuir, vamos dizer assim, com alguma coisa, mas só no olhar ou no carinho que ela consegue ainda fazer, você sente ali todo o amor que Deus tem por cada um de nós. Então, foi um momento assim bem marcante na minha vida, esses 6 anos no lar das idosas. Muito bem. Bom, irmã, na atualidade, como é que você observa hoje, com toda essa modernidade, tecnologia, inteligência artificial, como é que você observa hoje a religiosidade, a evolução da comunidade religiosa ao longo do tempo, na atualidade? Como é que você vê isso hoje? Bom, eu vejo assim que a vida religiosa nós vamos nos adaptando ao mundo, né? A gente não pode ficar parado como era lá, sei lá, 50, 60 anos atrás, não tem mais como. Mas o que nós sempre, nós religiosos pelo menos, a gente procura sempre nunca perder a essência. Certo. Né? A essência do que é um ser religioso. Mesmo que o mundo nos apresente tantas coisas novas, que a cada dia as coisas vão mudando, né? Vão avançando, a tecnologia mesmo avança muito rápido e a comunicação tá, mas nós precisamos sempre manter o foco, não podemos, né, entrar na onda de tudo isso, a questão mesmo do consumismo, que o mundo hoje prega tanto, individualismo. Aí nós, como religiosos, nós vamos meio contramão, né, porque nós continuamos vivendo em comunidade, não vivemos sozinhas no mundo, sempre a gente, onde tem uma irmã, tem pelo menos mais outras duas, sempre em comunidade. Então, acho que são coisas que a vida religiosa ainda é um sinal profético no mundo de hoje, porque nós vamos na contramão daquilo que o mundo prega. O individualismo, a competição, né, aquela coisa de um querer sempre ser mais que o outro, e nós estamos justamente pregando a questão da partilha, da unidade, da comunidade. Então, acho que nós estamos meio na contramão, mas não por não aceitarmos tudo que o mundo oferece hoje. A gente vai se adaptando, mas tem a essência nossa da vida religiosa, nós continuamos sendo firmes e fiéis a isso. Né? Bom, com essa sua colocação, isso seria então os valores para você como ensinamentos que você consideraria então como fundamentais para uma jornada espiritual. Com certeza, É isso. porque senão a gente se perde.
né? Porque se a gente entrar na onda do que o mundo prega hoje, a gente se perde muito facilmente. E Certo. para nós religiosas isso é uma grande, vamos dizer, uma grande tentação. Pois é, eu ia perguntar isso, Margot, na verdade, né? Como manter então esse equilíbrio, né, entre os votos religiosos e as demandas práticas da vida, na verdade, Sim, sim. cotidiana? Nós precisamos sempre ser muito prudentes naquilo que nós fazemos ou que nós falamos, né? A gente tenta, mesmo que a gente é de carne e osso como todo mundo, né? Nós temos as nossas fragilidades, os nossos problemas, as nossas provações, nossas tentações, mas os votos realmente são aquilo que nos sustentam na nossa vida. Nós um dia prometemos a Deus que viveríamos na pobreza, na obediência e na castidade. Então, isso vai nos segurando firmes ali em Deus. Porque aqui eu posso fazer só um parênteses, Sim. explicar um pouquinho o que é cada voto. Sim. Porque muitas vezes as pessoas, mas que votos são esses que as irmãs fazem? O pessoal não tem muita ideia do que é isso. Então, o voto de pobreza é o quê? Voto de pobreza é eu não ter nada meu, vamos dizer assim, posses. Eu tenho a minha casa, o meu carro, o meu, né, tudo que geralmente as pessoas têm. Então tudo que nós temos é nosso. A nossa casa, o nosso carro. E eu sendo transferida, vamos dizer agora, estou lá em Bituruna. Lá tem um carro que nós usamos. Eu dirijo aquele carro. Mas a partir do momento que a mãe disser, Eliane, você vai para tal lugar, o carro vai ficar lá, a casa vai ficar lá, tudo que tem dentro da casa vai ficar lá. Fica para trás. Fica para trás. Eu vou levar aquilo que é meu mesmo, a minha roupa. Eu, como tenho o meu violão, então o violão vai junto, mas são as coisas pequenas que realmente me pertencem, só isso que eu vou levar junto. Então eu não me apego às coisas do mundo, às coisas materiais. Certo. As coisas vão ficando para trás. Então isso é o voto de pobreza. Só que eu não vou sair dali e lá na outra casa não vou ter nada. Lá eu sei que eu vou chegar e eu vou ter tudo também. Então na mesma hora em que eu não tenho nada, eu tenho tudo. Entendi. Entendeu? Isso é o nosso voto de pobreza. Então não nos apegamos aos bens materiais, usufruímos deles para aquilo que nós precisamos, temos o que é necessário, não vamos viver mendigando, né? Temos o que nós mais precisamos para a nossa vivência, para a nossa sobrevivência, mas não nos apegamos às coisas. Irmã, desculpa interrompê-la aqui, mas falando isso, vem à minha mente várias pessoas que eu conheço que infelizmente dão mais valor aos bens materiais. Sim, sim. Ao invés de dar valor ao sagrado, Sim. se apegam ao dinheiro, ao carro, à roupa de marca e coloca a espiritualidade lá em último plano. Sim, sim. E o que é muito lamentável isso. Hoje em dia é isso que acontece, Né? sim. E aí muitas vezes quando a gente fala dessa nossa pobreza, desse nosso jeito de viver, né, confiando em Deus que onde eu vou ter o que eu preciso. Claro, a confiança em Deus. Exatamente. E isso nosso pai fundador São Zygmunt, ele pregou muito para nós, para as nossas irmãs, desde o início. Confiar na divina providência. Então confiamos que Deus, ele vai providenciar. Não sem o nosso esforço, o nosso trabalho, tudo isso. Certo. Né? Confiamos nele, mas também fazemos a nossa parte. Esse é o voto de pobreza. Isso é o voto de pobreza. Certo. Vamos para o voto de obediência. O voto de obediência, o que é? Nós temos vamos dizer, uma hierarquia dentro da congregação. Temos a Madre Geral, que fica lá na Polônia, né? A Madre Geral, a sede da nossa congregação é na Polônia. Nós temos aqui no Brasil, então, duas províncias. Nós temos a província aqui do Paraná e temos a província do Rio Grande. A província nossa aqui do Paraná é a província Menino Jesus. E ali, então, nós temos uma madre provincial. Essa madre é a que, então, vamos dizer, cuida de todas as irmãs aqui da região do Paraná. Que são aproximadamente quantas? Lembraria Estamos agora? em 100 e poucas. É bastante. É bastante. Mas já foi bem mais. Já foi bem mais. Mas estamos em 100 e poucas. Agora não sei exatamente o número, não vou conseguir lembrar. Mas, então, essa madre é a que vai atendendo, vai vendo as necessidades.
né? Ela que transfere as irmãs de uma comunidade para outra, vai cuidando como uma mãe da província, vai arrumando, né, as casas de acordo com a necessidade que a província vê ou que a comunidade vê. Né? Isso então é o voto de obediência. Eu confio que aquilo que a madre está me propondo, uma transferência, uma mudança de trabalho, muitas vezes, aquilo ali, nela nós vemos a voz de Deus. Então, obedecemos. Certo? Claro que hoje em dia a obediência já não é mais aquela obediência cega. Antigamente era, né, uma coisa assim, a madre dizia e acabou. Você não tinha como diálogo, né? A gente conversar sobre. Hoje em dia já existe isso. Certo. Mas o correto é que nós sempre confiemos que aquilo que a madre está pedindo é algo que realmente a província, a igreja precisa da gente naquele momento. Tá. Então esse é o voto de obediência. E daí temos o voto de castidade, que as pessoas não conseguem muitas vezes entender muito bem, porque acham que não tem como você viver sem a prática da sexualidade, né? Sem ter um contato sexual, aquela coisa. Então, o voto de castidade para nós é o quê? É esse amor, ao invés de eu dedicar o meu amor exclusivo só a uma pessoa, vamos dizer, ao marido, então, e aos filhos, que porventura teria, esse amor eu vou dedicar ele a todas as pessoas com as quais eu convivo. Então, não é um amor exclusivo só para aquela pessoa, para aquelas pessoas, mas é um amor que eu vou, lá onde eu estiver, naquela comunidade que eu estiver atuando, que eu estiver trabalhando, aquelas pessoas ali vão ser a minha família, vão ser meus pais, meus irmãos, meus amigos, minhas irmãs, e com eles, então, eu vou formar essa família. Então, todo o amor que eu dedicaria a uma pessoa, eu dedico ele a todas as pessoas que estão à minha volta. Então, não é um amor só para aquela pessoa, mas é um amor que a gente expande, é um coração dilatado, vamos dizer assim. Eu não vou só dedicar àquela pessoa o meu amor. É para todas as pessoas, e isso com certeza não faz de nós pessoas frustradas, que muitas vezes, principalmente agora sim a gente já não ouve mais tanto, mas antigamente se dizia, não conseguiu um namorado, vá para o convento. Verdade. Se ouvia muito isso. Então, o convento, a vida religiosa não é para pessoas frustradas. Senão, a pessoa lá dentro vai ser frustrada também e vai frustrar os outros, porque aí uma pessoa azeda ninguém merece. Claro. Né? Irmã Irene, ao longo desses 25 anos, algum arrependimento que ficou para trás? Olha, eu vou dizer assim que se precisasse começar tudo de novo, começaria. Né? É claro que os momentos difíceis existiram, as provações existiram, momentos em que, se a gente não parar e pensar e rezar muito, dá vontade de, às vezes, né, a gente desistir de tudo, porque as provações são grandes muitas vezes. Mas a graça de Deus, ela é muito maior. Quando nós nos confiamos a Ele e nos entregamos à sua graça, com certeza Ele sempre nos dá a força para vencer todas as dificuldades. Então, não me arrependo, né, da minha escolha vocacional. Claro que, em primeiro lugar, foi Deus que me escolheu e eu apenas disse sim a esse chamado. Então, eu não me arrependo. Tá certo. Irmã, as pessoas aí jovens que estão lhe assistindo, lhe ouvindo nesse momento, o que você diria então a elas nesse momento? Então, eu diria que, em primeiro lugar, ouvissem a voz de Deus, né? Voz que vai vir através, talvez, de pessoas, através de um momento de oração, de um retiro, de algum momento específico dentro da igreja, que participe de algum encontro, alguma coisa assim. São nesses lugares que Deus se manifesta. Então, que ouçam a voz de Deus e que não tenham medo de responder a esse chamado. Que hoje a gente vê que muitas vezes tem meninas ou até mesmo rapazes para a vida sacerdotal, a gente vê que tem todas as qualidades, né, assim, até o jeitinho, né, para essa vida religiosa, e parece que não tem coragem de dar aquele passo. Não é uma coisa assim que a gente, deu o primeiro passo, entrou no convento, pronto,
vai ser irmã. Não, a gente tem todo o tempo, como já foi falado aqui, a gente tem o tempo para a gente discernir, ver que não é aquilo, volta, não tem problema, não é um pecado mortal, né? Sair da caminhada. Mas eu digo a essas meninas, essas jovens que talvez sentem dentro de si esse desejo de se tornarem religiosas, que não tenham medo de ouvir a voz de Deus e dizer sim a esse chamado. Que quando Deus nos chama, sempre Ele nos dá a força necessária para a gente superar as dificuldades e com certeza ser feliz na vida. Muito bem, e para concluirmos, lembrando que nesse domingo, agora dia 28, né, teremos aqui na Igreja Matriz, nós estamos conversando hoje com a irmã, na Igreja Matriz Bom Jesus aqui em Rebouças, a missa para celebrar, então, esses 25 anos de vida religiosa, né, irmã? Isso. E nós vamos já um pouquinho antes, a partir de quinta-feira, vamos ter o tríduo vocacional. Então, também convidamos as pessoas aqui da paróquia, né, para que participem conosco. Na quinta-feira nós vamos ter o Padre Ronaldo conosco, rezando conosco. Na sexta-feira o Padre Alcione. Nós pegamos já os padres que são aqui da paróquia para que estivessem conosco. No sábado o Padre João Henrique e no domingo, então, a celebração do jubileu, a missa de ação de graças, então, pelos 25 anos da minha consagração a Deus. E essa missa, então, é o Padre Sidney que vai celebrar. Bem, assim eu conversei com a irmã Eliane Reitz, da Congregação das Irmãs Franciscanas da Sagrada Família de Maria. Irmã Eliane, muito obrigado pela sua gentileza nos atender, tirar um tempo, a gente sabe que essa semana está bastante corrida, né? Mas para conversar conosco, que Deus continue sempre, e tenho certeza disso, iluminando, estando sempre ao seu lado nessa sua caminhada, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade, né, que a gente sabe que hoje em dia os meios de comunicação nos ajudam muito, então agradeço muito por essa oportunidade e que nós possamos aí celebrar festivamente, com muita alegria, o jubileu no domingo e que as pessoas possam realmente sempre ter um tempinho para Deus, sempre ter esse coração agradecido por tudo que Deus nos concede. A mim Ele concedeu a graça desses 25 anos já de vida religiosa, mas com certeza as famílias, cada uma na sua realidade, quantas graças também tem para agradecer. Então, também é um momento que nós convidamos a todos para rezar, para agradecer a Deus tudo aquilo que Ele tem realizado na nossa vida. A você que nos acompanhou, nos assistiu, nos ouviu, muito obrigado e até um próximo dia.